Homens Fiéis a Deus é o capítulo 6 do livro Os Escolhidos. Este capítulo é baseado em Gênesis no capítulo 4, dos versos 25 ao capítulo 6, verso 2. Adão teve outro filho que seria o herdeiro da primogenitura espiritual, o nome deste Sete. Eva escolheu esse nome, que significa compensação, por conta do irmão que Caim matou. A partir da descendência de Sete, começou a invocar o nome do Senhor Jeová, pois começou a haver uma distinção entre os descendentes de Sete, que eram leais a Deus, e os descendentes de Caim, que eram rebeldes. Caim havia fundado uma cidade, ele saiu da presença do Senhor em busca de riquezas e prazeres na terra. No que diz respeito aos meros progressos materiais, os seus descendentes se destacaram muito. Porém, eles eram contrários aos propósitos de Deus para a raça humana. Ao assassinato, Lameque, o quinto, na descendência de Caim, acrescentou a poligamia. E enquanto os descendentes de Sete eram fiéis aos mandamentos de Deus, Caim e seus descendentes não respeitavam nem o sábado, o dia em que Deus descansou e abençoou. Os descendentes de Sete também se consideravam peregrinos e estrangeiros na terra, em busca de uma pátria superior, isto é, a pátria celestial. As duas classes, por algum tempo, permaneceram separadas, pois, para fugirem da influência pecadora, os filhos de Sete se retiraram para as montanhas, onde lá mantiveram culto a Deus em sua pureza inicial. Mas, após algum tempo, começaram a se misturar com os habitantes do vale, e foi então que os filhos obedientes de Deus passaram a se interessar pelas filhas dos homens rebeldes e, com isso, se envolveram num jugo desigual. Muitos foram atraídos pelas seduções que estavam constantemente diante deles e, ao se misturarem com os rebeldes, acabaram se tornando iguais a eles, e o pecado se espalhou amplamente na terra. Durante quase 1000 anos, Adão procurou impedir a propagação do mal, tivera que enfrentar amargas reprovações pelo pecado que havia trazido tamanha desgraça sobre seus descendentes. Por centenas de anos, os homens maus tinham entre eles aquele que foi formado à imagem de Deus. Não foi uma era de trevas religiosas, mas de grande luz. A existência e suprema autoridade de Deus jamais poderiam ser questionadas. Contudo, a iniquidade prevalecia, mas também houve sempre uma linhagem de homens santos, seguidores de Deus. Também não foi uma época de ignorância e selvageria como muitos imaginam. Os antediluvianos tinham uma poderosa memória para reter o que era comunicado a eles e passar de maneira intacta a seus descendentes. Também houve, antes do dilúvio, o primeiro homem que nunca morreu e nunca morrerá, Enoque. Ele foi um dos que perseveraram a verdadeira fé, e após o nascimento de seu filho passou a ter uma experiência mais elevada com Deus. Sua experiência não foi em arrebatamento de sentido ou visões, mas no dia a dia, demonstrando ser um servo inabalável de Deus, exemplo de pai, amigo e cidadão. Enoque, de dia e de noite, meditava no amor de Deus. Será que estamos tomando tempo para meditar no amor de Deus? Para Enoque, a oração a Deus era tão importante como o respirar. Enoque foi um pregador da justiça e apelava para que os homens se convertessem. Embora sendo reprovado e zombado pelos pecadores, Enoque tinha a certeza da aprovação de Deus. Lutou sempre contra o mal, até que Deus o levou para as puras alegrias do céu. Enoque, em sua mente e coração e estilo de vida, estavam no céu, nas coisas celestiais. Por 300 anos, Enoque andou com Deus e dia a dia almejava uma união mais íntima, até que um dia Deus o levou. A transladação de Enoque ao céu foi um ensino aos fiéis daquela época que poderiam desanimar, assim também como é uma lição para nós hoje. Satanás tenta enganar as pessoas dizendo que é inútil servir a Deus, pois o fim de todos, sendo bons ou maus, é a morte, e que é impossível obedecer aos mandamentos de Deus.
Mas a história de Enoque é uma prova da veracidade da bênção divina no futuro, com a recompensa da vida imortal para os que forem obedientes e de condenação para o transgressor. O pecado vai prevalecer, assim como aconteceu no mundo antes do dilúvio, mas o povo de Deus buscará pureza de coração e santidade, vivendo de acordo com a vontade de Deus e advertindo o mundo quanto à vinda do Senhor Jesus e o juízo de Deus. E da mesma forma como Enoque, serão arrebatados vivos sem passar pela morte. Aleluia! No próximo vídeo falaremos sobre a destruição da terra pelo dilúvio. Você pode acompanhar os temas anteriores na descrição abaixo do vídeo. Espero que você se interesse em aprender mais sobre as coisas de Deus e se prepare para a vinda de Jesus para morar com Deus eternamente. Em breve se cumprirá as palavras do profeta. Apocalipse 14, verso 1 ao 3. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. A minha oração todos os dias é para fazer parte desse grupo dos 144.000. Que Deus nos abençoe e nos conceda o seu Espírito para sermos assim como Enoque e como esse grupo seleto, os 144.000. Em nome de Jesus. Amém.